Bom, prosseguindo, né? Você não desistiu ainda, né? Você ainda não me abandonou, né? Você ainda está aí, né? Agora a gente vai continuar falando dos assírios, então. Lembre-se que nós já falamos, então, primeiro nós falamos dos sumérios, depois nós falamos dos acádios, depois nós falamos dos amoritas e agora nós vamos falar dos assírios. Bom, os assírios primeiro, eles vão se fixar, conforme você viu naquele mapa, na região norte da Mesopotâmia e vão expandindo, né? Vão expandindo o território aí, o seu território de domínio. Mas essa expansão deles vai acontecer de que maneira? De forma militar. Então, antes de qualquer coisa, os assírios são grandes guerreiros, né? E inclusive extremamente violentos. Vão utilizar dessa energia explosiva para dominar as outras populações. E essas conquistas, né, vão ser tão significativas que o território de domínio assírio vai chegar até o Egito. Então, agora eu não vou voltar lá para aquele primeiro mapa. Mas se lembra daquele mapa que eu mostrei na primeira parte da aula, aqueles primeiros mapas? Então, você tem uma noção onde é que fica o Egito. Não é tão perto assim. Então, você percebe que esses assírios foram tão hábeis em dominar essas regiões que eles vão então ter o domínio sobre quase que a totalidade do crescente fértil, né? Agora vamos juntar a ideia anterior com agora. Então, vão ser um dos povos que vão fundar um dos impérios mais duradouros, né, e maiores, sem dúvida o maior dos povos mesopotâmicos, certo? Tudo isso pautado, né, nessa questão militar, certo? Olha ali, o exército assírio era notável e muito cruel com os povos dominados, certo? Então, né, não era a melhor coisa da época você ser inimigo dos assírios, tá? Bom, e essa imagem que você está vendo ali desse ser mitológico aqui, né, é o que os assírios chamavam de Lamassu. Era uma espécie de guardiões, né? Então ele representa a força do leão com a capacidade de voar e a inteligência do homem. Assim, é quase que lembra um pouco a esfinge até, né? Eu particularmente já tive a oportunidade de ver de perto uma representação dessas de um Lamassu e realmente é bem imponente, assim, uma coisa que se impõe pra gente, assim, né? É característica dessa coisa dos assírios, né? Os caras chegavam chegando, né? Então, só para falar dos nossos amigos, nem tão amigos assim, da Assíria. Dentre os fatores para esses assírios ter todo esse domínio militar, a gente tem uma série de inovações que foram trazidas por eles, por esses guerreiros. E uma das inovações está representada aí nessa imagem que você está vendo. Por quê? Porque eles vão ser os primeiros da história a utilizar bigas no seu exército, né? A biga é uma espécie de carruagem, então, né? Era um veículo, né? Então esse veículo militar, né, foi uma verdadeira, enfim, revolução, se a gente pensar na questão da arte da guerra, né? Imagine você ser um povo que está combatendo contra os assírios quando de repente os caras vêm aí com uma carroça cheia de cavalos e um monte de guerreiro, né, em cima. Então, se a gente for comparar, é como se fosse um tanque de guerra, né, para os nossos dias atuais. Então, com todo esse avanço militar, esse desenvolvimento tecnológico, inclusive, eles vão conseguir dominar outros povos. Além disso, vão ter toda uma organização militar, então vão ter diferentes estratégias de guerra, melhores armamentos, eles vão ter um grande domínio da metalurgia, entende? Então seus armamentos eram mais resistentes que os armamentos de outros povos, só para você ter uma dimensão, né? Aí mais uma imagem representando aí a organização militar, né? Você percebe já, o pessoal gosta, não sei, eu já teve um tempo que eu jogava muito jogo de estratégia, não sei se o pessoal já jogou. Então você tem lá os arqueiros, a cavalaria, né? Os guerreiros já de linha de frente, enfim, essa ideia, essa noção de uma organização de um exército é fruto desse povo aí, desse povo assírio, né, que utilizou toda essa estratégia para dominar outras populações. Os assírios só, né, tiveram então uma longa duração, né, no comando da Mesopotâmia e inclusive ampliaram esses territórios, mas foram, vamos dizer assim, dominados somente pelos caldeus, certo?
Os caldeus vão fundar, aí lembra que eu falei antes do Império Babilônico? Eles vão fundar o segundo Império Babilônico, certo? Por quê? Porque eles também vão ter como cidade principal a Babilônia. E aí se destaca um importante rei caldeu chamado Nabucodonosor. Mas uma coisa importante é que esse império ele durou pouco tempo, né? Ele durou apenas 73 anos. Por quê? Porque eles acabaram sendo dominados por um outro império que surge não nessa região, que se desenvolve não nessa região, mas se desenvolve nas vizinhanças, que é a Pérsia, né? O Império Persa. Sobre o Império Persa, né, também era um império extremamente militar e expansionista, só que eles eram, em termos geográficos, da onde hoje fica o Irã. Né? A gente está falando aqui agora povos que se desenvolveram no Iraque, né, mas os persas se desenvolveram no Irã. E vão, daí sim, no caso dos persas, estabelecer um dos maiores impérios de toda a antiguidade. Né? Então, quando a gente fala... se você já viram o filme do 300... lá aparece o Império Persa. Vocês vão conseguir identificar algumas dessas características que eu falei para vocês. Então, os persas vão dominar os caldeus, né, que tinham como líder aí um dos grandes líderes, Nabucodonosor. Né? Quando a gente pensa nesses caldeus, que fundam o segundo Império Babilônico, também é muito comum a gente pensar, né, a gente ter como referência duas construções importantes. A primeira é os Jardins Suspensos da Babilônia, e a segunda é a Torre de Babel, que eu havia citado para vocês antes. Lembre-se, os sumérios foram os primeiros a desenvolver os zigurates, mas essa tradição prevaleceu, certo? Então, os caldeus, quando a gente vê... Até caldeus é um povo que já aparece na Bíblia, tá? Você já tem lá o registro no livro da Bíblia. Então, os caldeus foram os últimos povos da Mesopotâmia, certo? Continuando. Agora, vamos falar dos Jardins Suspensos da Babilônia, então. Né? Bom, os Jardins Suspensos da Babilônia, né, eles são, na verdade, um presente do rei Nabucodonosor para sua esposa, certo? Então, conta-se, né, reza a lenda que a esposa do Nabucodonosor, que era da região da Pérsia, tá? Ela se sentia muito sozinha e sentia muita saudade, digamos assim, da sua terra natal. Então, o Nabucodonosor vai fazer o quê? Ele vai mandar construir, né, no meio dessa região da Mesopotâmia, enfim, um jardim com todas as plantas da região, inclusive lá da região que ela morava, inclusive da região da Pérsia. Então aí você, né, a gente aí, semana passada, foi isso? Tivemos o Dia dos Namorados aí, então pense você que, né, a gente já acha que tá fazendo uma moral levando a patroa pra jantar, né? Agora imagina, o cara deu um jardim, meu amigo. E não é um jardim qualquer, é um jardim suspenso. Observe as imagens, né? Então, olha, são vários andares de jardim, né? Para que a sua amada, né, sentisse-se, né, enfim, feliz e reduzir esse sofrimento dela de estar longe das suas terras, ok? Dito isso, agora esse quadro comparativo você tem no texto, tá, gente? Você tem no texto da semana passada. É o mesmo quadro. Na verdade, da semana passada eu acho que eu acrescentei algumas coisinhas, tá? Mas ele já serve aqui, como são diferentes povos, para que você não se confunda, né? Eu fiz essa tabelinha aí para a gente ter uma ideia, tá? Então, ó, por exemplo, cidades, né? Olha só, qual a principal cidade dos amoritas? Olha lá, Babilônia. E qual a principal cidade dos caldeus? A Babilônia também. Então, porque eles se fixaram principalmente na mesma região, né? Os assírios, qual é a grande característica deles? A violência, essa capacidade militar, né? E os sumérios, o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram a escrita. Enfim, é só uma coisa para resumir, né? Um esquema para resumir tudo que a gente falou. Tá bom, pessoal? Lembrando, isso você tem no seu texto, tá? Se aqui eu estou passando muito rápido, no texto você consegue olhar com mais calma, mas é só para você conseguir estabelecer essas conexões. Bom, já indo para a reta final, então, dessa nossa aula de hoje, a gente não pode deixar de falar, então, dessas contribuições que esses povos deixaram, para você não me fazer aquela pergunta, né? Pô, professor, por que eu tenho que estudar isso? Queridos, vocês têm que estudar isso por causa das contribuições que esses caras deixaram, né, para a sociedade. Então, a astronomia foi muito desenvolvida já desde os sumérios, mas na Babilônia
tanto nos caldeus, tanto com os amoritas quanto com os caldeus, ela teve um importante desenvolvimento. Olha ali aquela questão, ó, os babilônicos dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias e os dias em 24 horas e por aí vai. Então essa divisão cronológica de tempo que a gente tem hoje já vem desses povos, só para você ter uma noção, né? Conhecimento matemático, embora a matemática deles, né, enfim, tivesse regras e fundamentos diferentes da nossa, eles também já tinham um certo desenvolvimento matemático, certo? Uma curiosidade, né, eles não se baseavam, né, a gente se baseia em dezenas, enfim, o número básico deles era o número 60, né, mas enfim, isso aí não vai mudar a nossa vida. A medicina, né, a questão da medicina, né, já era um povo que tinha um conhecimento de medicina, embora essa medicina tivesse ligada ao aspecto religioso, à questão da adivinhação, né? Mas já tínhamos então práticas, enfim, métodos, podemos chamar assim, para tentar curar as pessoas adoentadas ou com ferimentos e por aí vai. A escrita cuneiforme, que a gente já falou, né, pessoal? Não vou me repetir aqui na escrita cuneiforme. E essa escrita, só que essa escrita é muito vasta, tá? Esses povos mesopotâmicos têm uma vasta literatura. Um dos principais livros da literatura mesopotâmica se chama Enuma Elish, tá? Enuma Elish. No Enuma Elish estão os principais mitos de criação desses povos. E é no Enuma Elish que a gente tem a epopeia de Gilgamesh, né? Gilgamesh era uma espécie de herói, né, dos mesopotâmicos. O Gilgamesh era como, se eu for fazer uma comparação aqui, não sei se você já viu os filmes do Hércules, né? O Hércules dos gregos, então. O Gilgamesh era uma espécie de Hércules, né? Só que para os povos da Mesopotâmia, né? Então, na verdade, ele era um rei que, enfim, que vai derrotar vários monstros, que vai em busca da vida eterna. Enfim, é uma história lindíssima, pessoal. Se você tiver oportunidade de ver, eu acho que eu já vi alguma coisa de desenho, tem alguns desenhos no YouTube, até, se eu não me engano, deve ter alguma coisa. Tem livro. Eu li esse livro na infância, assim. Tinha tipo uma versão assim para crianças, assim, é muito interessante a epopeia de Gilgamesh, tá? O que mais? O Código de Hammurabi, que a gente falou, né? O Código de Hammurabi, esse código de leis fundamental. E sobre o Código de Hammurabi, aí peço para que você lembre lá do nosso áudio que eu citei exatamente esse trecho aqui do Código de Hammurabi para vocês, ó. Se um construtor edificou uma casa para um cidadão, tá? Awilum é cidadão, mas não reforçou seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto, entende? Então, ou seja, aí vai surgir aquela expressão, olho por olho e dente por dente, certo? Então, a ideia do Código de Hammurabi é essa, a gente chama isso de lei de talião, tá? Então a ideia dessa lei de talião é essa, você vai pagar na mesma moeda, na mesma medida, certo? Então por isso que antes eu já tinha te falado que era um código bastante rígido, né? Então essa rigidez está expressa aí só nesse artigo do Código de Hammurabi. Aí uma fotinho novamente do Código de Hammurabi, né? Os mesopotâmicos também se destacam na arquitetura, falamos dos zigurates, lembra? Né? Esses templos. Falamos do Jardim Suspenso da Babilônia, então você já tem uma noção de quanto eles também tiveram um importante desenvolvimento arquitetônico, né? E agora falando um pouquinho sobre a sociedade, embora eu não vou detalhar muito aqui, primeiro uma observação aqui, ó, eu vi que eu não salvei o arquivo antes, mas aqui, ó, no topo dessa pirâmide, tá? Imagina que aqui, ó o meu mouse aqui, ó, nós teríamos o rei, o imperador ou o patesi, né? Ou o rei, o patesi ou o imperador, né? Isso vai depender do povo que está no comando, né? Lembra que a gente falou que diferentes povos com diferentes sistemas políticos dominaram a região, mas muito próximo a esse rei que estaria aqui no topo, né? Nós teríamos, ou o imperador, nós teríamos os sacerdotes, ou seja, os religiosos, certo? Então o poder estava muito próximo do aspecto religioso nessas sociedades, isso é importante a gente pensar. Os aristocratas, que são as pessoas os funcionários públicos, resumindo, né, as pessoas ligadas ao rei, à nobreza, que trabalham para o funcionamento desse sistema, né, dessa organização, os militares, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e lá embaixo os escravos. Embora a escravidão, na época, fosse bem diferente,
por exemplo, do modelo de escravidão que foi adotado aqui, né, dos escravos tirados da África e trazidos para a América, aqui, enfim, já no período colonial, no Brasil colonial e por aí vai. Era uma escravidão que tinha, vamos dizer assim, fundamentos diferentes, mas ainda era escravidão, tá? Mas assim, eu diria que um escravo aqui, nesse momento, né, ele tinha, embora a posição de escravo não é boa para ninguém, mas, por exemplo, entre os escravos e os camponeses, por exemplo, eles estavam praticamente na mesma assim, condição social, entende? Então havia, né, uma certa mistura aí entre esses grupos. E agora vamos falar um pouquinho brevemente sobre a religião desses povos, né? Antes de qualquer coisa, os mesopotâmicos, assim como a grande maioria dos povos da antiguidade, eles eram politeístas. Politeístas, essa é uma palavrinha que você tem que ter aí no seu vocabulário. Politeístas significa que eles acreditavam em vários deuses. Né? Pode você ver aí. Anu, deus do céu, Shamash, deus do sol, Enlil, deus dos ventos e das chuvas. E você vai reparar que esses deuses eles estão diretamente ligados aos elementos da natureza. Tudo bem? Uma outra característica desses deuses é que eles podiam tanto trazer coisas benéficas para a população, quanto também poderiam trazer, né, enfim, catástrofes e por aí vai. Então a gente percebe, é mais ou menos como a natureza, né, mesmo, né? A chuva pode trazer fertilidade, mas a chuva ela também pode gerar uma enchente, sei lá, um exemplo, né, pessoal? Então assim, esses deuses eles vão ter essas características, tá? E é importante, na mitologia, a gente, ou melhor, na nossa cultura hoje, às vezes a gente ouve falar mais sobre Marduk e Ishtar, que era, vamos dizer assim, a representação do masculino e do feminino. Né? Ishtar, a deusa da fertilidade, a deusa da chuva, né? E Marduk por ter sido, né, o deus principal da cidade da Babilônia. Inclusive quando eu mostrei o Código de Hammurabi, aquela pedra do Código de Hammurabi para vocês, até me fugiu falar isso. Mas quem está entregando para Hammurabi as leis é Marduk, o deus protetor da cidade da Babilônia. Tudo bem, queridos? Então eu agradeço desde já pela sua paciência, né? Lembro que você tem também atividades para fazer ali no Google, na nossa sala de aula, através de um formulário. Eu coloquei algumas questões, pessoal, certo? Mas então a nossa lição essa semana é isso. Você vai ver esses 2 vídeos e vai responder esse formulário. Tá bom, queridos? Lembrando que qualquer dúvida eu estou aqui, estamos à disposição, né, para ajudar, e eu espero, atendendo também aí a pedidos, né, dos colegas, que isso facilite o entendimento, tá bom? Um bom final de semana para todos, uma ótima semana de estudos, né, na sequência, e tudo de bom, muita saúde, na sequência estamos aí. Forte abraço.